Então, boa noite, aqui quem fala é o professor voluntário Gilson Gomes Bento, neste curso de grego clássico e koiné no nível avançado, no grego 5, promovido pela Universidade Federal do Ceará, pelo Núcleo de Cultura Clássica. Eu estou aqui com os alunos Edwin Vieira e Viviane Cordeiro, estamos trabalhando com o método Atenásia. Eu acredito que a gente vai começar o 24. Ficou algumas coisinhas assim para ver no 23, né? Mas acho que já dá para começar o 24. O 24 é intitulado em Didascalon. Didascalon, a gente pode chamar alguma coisa como escola, né? Seria um lugar onde se ensina, né? Onde tem professores, né? Alguma coisa assim, né? E aí mas a gente pode dizer alguma coisa como na escola, né? Alguma coisa assim, né? Aí aqui temos essa figura, né? De um vaso. E aqui tem uma descrição do que tem nessa figura, né? Em didascalon, eparisterai, men, ropais, kitaritzen, didasketai, hipo, kitaristu. Então, à esquerda, né? O garoto, né? É, ele é ensinado a tocar cítara, né? Pelo citarista, pelo professor de música, né? Aí, epidedexiai, catetai ou paidagogos. Então, à esquerda está sentado, ou senta-se, né? O pedagogo, né? Então esse aqui seria o pedagogo, esse aqui seria o citarista, né? Esse aqui seria o rapaz, né? O garoto, né? Metaxi de programatistes tagramata didaskei. Aí, metaxi seria uma coisa como no meio, né? Entre os dois, né? O gramatistes, né? O gramatista, né? O alfabetizador, né? Dá pra chamar, né? Ele ensina as letras, né? Tagramata didaskei, né? Então aqui a figura tá meio pequena qualidade, mas aqui tem letras escritas aqui nesse pergaminho, né? Nesse manuscrito aqui, né? Bom, basicamente é isso que diz, né, na legenda. Então, nesse capítulo, né, vai se falar um pouco sobre a educação na Grécia clássica, né? Aí aqui você tem aqui o vocabulário didasco, né, que é assim, seria eu ensino, né, alguém alguma coisa, né? E esse alguém fica no acusativo e alguma coisa também no acusativo. Na voz passiva significa eu aprendo alguma coisa, né? Então aqui a gente poderia dizer, né, o garoto aprende a tocar, né? Mas fica estranho, né? Porque tem o agente da passiva, né? Melhor deixar na passiva mesmo, né? Tipo, poderia ficar sem se não tivesse esse agente da passiva aqui, a gente poderia dizer aprende a tocar, mas como tem o agente da passiva, né? É melhor dizer é ensinado a tocar pelo citarista, né? Pelo professor de música. Aí aqui o verbo dzal, que é eu vivo, né? É o verbo viver, assim, num sentido, né? Assim, bem animal, né? Tem a ver com assim assim com a vida, né? Assim, num, num sentido assim mais assim que se relaciona, né? O zoio, né? O animal, né? Se relaciona, né? Assim, ao radical, né? Sim, como zoológico, né? Aí meletal, que é eu estudo, eu pratico, né? Eu
é o exercitar-se, né, o praticar, né. Apareceu também assim algumas palavras, em alguns métodos eles usam, né, para poder fazer a palavra exercício, né. Aí paideuo está relacionado, né, à educação, né, tem a ver com assim a criação, né, das crianças, né, se relaciona, né, a paz, né, a palavra paz, né, que é o garoto, a garota, né, roupaz, repaz, né. Então paideuo, né, está relacionado. Boa noite, Jordi. Então, o pai deu, está relacionado, né, a educar, mas também no sentido de criar, né, de é, você é uma educação mais geral, né, assim do boa noite, Jordi, da criança, né. Aí foi tal, eu vou, eu frequento, né? Aqui eles vão usar para querer dizer, né, os espaços de educação, né? Eu frequento, né, a, a escola, né? No sentido, né, eu vou lá, né? Tá aqui eu vou, mas é no sentido de eu vou nesse lugar, né, para poder assim me educar, né? Aí você tem aqui tograma, que é a letra do alfabeto, e no plural pode ser a escrita, né? Aí programatistes, que pode ser o escrivão, o secretário, ou mestre-escola, ou alfabetizador, né? Daria para dizer, né? Professor alfabetizador. Tem esses sentidos, né? O ré gymnastique, tes gymnastique, né, a ginástica. Essa palavra ela ela se relaciona a palavra para nu, porque seria, né, essa aqui seria o ensino, né, de exercícios que onde normalmente as pessoas praticavam esses exercícios nus, né, os homens. Eu falo as pessoas, mas são os homens, os jovens, né, normalmente que em Atenas, né, praticavam, né, esses exercícios, né. Em Esparta talvez fosse diferente, porque Esparta era uma sociedade mais voltada para o exército, né, para a guerra, né. Aí aparentemente as mulheres também praticavam exercícios, mas a gente não sabe se era o mesmo tipo que era em Atenas, né? Mas porque em Atenas você tinha corrida, você tinha lançamento de disco, de dardo, né? Você tinha luta, né? Assim para greco-romana, né? Assim para você aprender a derrubar, né? O inimigo, né? Tudo bem? Tá claro isso aí? Então esse tipo de exercício, né, se praticava nu. Então tem assim o radical tem uma parte que significa nu, né? Esse gimnos, acho que é nu. Aí o didáscalos é o professor. Aí esse aqui tem como se fosse uma espécie de um redobro de presente. Eu sei que não é um presente, mas tem como se fosse um redobro nesse radical. Didáscalos, né? Vocês percebem que tem uma espécie de redobro no didas? Então isso aqui no grego moderno não vai se manter. Vai ficar assim tipo dáscalos, né, no professor. Aí roktaristes, que é o tocador de cítara, de lira, né, ou citarista, né, dá pra gente fazer, né, a transliteração, chamar de citarista.
O professor de música também, nesse contexto aqui, dá pra gente chamar também. Remusique é a música, mas a gente percebe que é derivado de musa, né? Que é uma divindade, né? Que são várias divindades, 9 divindades que protegem, né, as formas de poesia, mas é derivado, né, essa palavra é derivada, né, da palavra musa. Aí repaideusis é a educação, né? É uma a palavra feminina, mas um tanto abstrata. Repaideusis, como é a palavra educação em português, né? Que é feminina, mas abstrata, né? A educação, né? Sofistes é o homem sábio, o sofista. Essa palavra ela vai ganhar uma conotação negativa com o tempo. Não sei se vocês sabem, mas assim o sofista, quando você vai estudar filosofia, a gente acaba estudando, né, os filósofos gregos pré-socráticos, e depois a gente estuda Sócrates, Platão, Aristóteles, e esses três filósofos aparentemente eles tinham uma certa crítica a professores de retórica, principalmente, que eram chamados de sofistas por eles. E aí acaba que a palavra sofista ganha vira um termo pejorativo dentro da filosofia. Sim, aqui a Viviane está falando aqui. Deixa eu ver aqui. Pelo menos em Platão se vê que ao menos os filósofos pareciam detestar os sofistas, não tiro a razão deles. Eles seriam podcasters hoje. Muito bom. Sim, o problema é que a ideia é que eles vendiam, né? Eles prometiam vender, né, a sabedoria, né? Uma forma assim, a forma de o coach. Eles estariam próximos do coach hoje em dia, né? Aí o problema era esse. Para os filósofos como Platão, né, isso era crítico porque eles não acreditavam que isso fosse possível, né, exatamente. No finalzinho deste texto aqui, você vai ver essa crítica do Platão. Se a ideia era assim, é possível ou não é possível ensinar, né, aquilo que eles prometiam ensinar? Sim, parece mesmo pouca profundidade, mas uma boa oratória. Isso. Basicamente eles ensinaram, esses filósofos que eram criticados nessa época eles tinham isso, eles tinham uma boa oratória, eles conseguiam ensinar uma boa oratória, mas isso não era assim, não tinha uma ética, né, por trás disso. E o Platão, o Sócrates, eles também tinham eles também assim reuniam, né, assim, um grupo de jovens ao seu redor para debater, né, assim, filosofia, mas não tinha, eles tentavam, né, de alguma forma trabalhar uma certa ética, né. Essa seria a diferença entre eles. Aí aqui a continuação aqui. O tecon, o tu tecontos, né, da terceira declinação, é o pai, o gerador, né? É no sentido de o gerador, né? Que mais assim podemos dizer? Uma palavra mais comum, né? Porque eu falei gerador, mas gerador não é o pai, né?
É o genitor. Isso, ótimo, Eduína. Genitor. A gente diz o genitor, né? O, então, o Tekon estaria isso, né? No sentido de o genitor, né? Ela se aplica ao pai e à mãe. Aí aqui, Rohuyos é filho, né? Mas a gente tem também Totecnon, que é o filho, né? Que tem o mesmo radical de Tecon. Aí, adjetivos aqui nós temos adicos, que seria injusto, né? Da terceira declinação, né? Aí eles têm assim duas formas, um para o masculino e feminino, uma para o neutro, né? A scros, a scra, a scrom já é três formas, né? Significa coisa como vergonhoso, né? Assim, feio, né? Uma coisa mais no sentido mais ético, né? Aí asmenon é feliz, também pode ser usado aqui como advérbio, né? Assim, felizmente aqui, né? Uma coisa assim, não sei se é mesmo usado nessa forma ou se é por causa da tradução do latim não, do inglês, que aqui ele botou gladly. Não, realmente felizmente, talvez ele seja usado, né, de alguma forma como advérbio, né, mas no sentido de, se for glad eu acho que não é no sentido de lógico, não, é mais no sentido mesmo de alegre, né? Aí talvez em vez de feliz a gente botasse alegre, né? Dikaion justo, né? Smikron pequeno, é uma forma diferente, né, do micros, né, que tem um sigma. Ropos mais subjuntivo, de modo que, a fim de que, mais futuro do indicativo, para fazer com que, né? Então ele pode ir com o subjuntivo ou com o futuro do indicativo, né? Sentidos parecidos. Aí a expressão aqui, as expressões caterremeira, cada dia, todo dia, peripolu, poiumai, eu considero de grande importância. Peripleisto poiuma, eu considero da mais grande importância. Então esse aqui, né, você tá com com adjetivo no genitivo, mas ele tá no grau positivo, e aqui tá no grau superlativo, né? Aparentemente. Aí aqui temos aqui o texto, né, do capítulo, né? Vamos dar uma lida aqui. Aí aqui tem Mekrimen Hoite Peloponesioi Entei Atikei Emeno Kai Hoiatenaioi Epolior Kunto. Seria, né, enquanto, né, os peloponésios permaneciam na Ática, os atenienses eles esse Epoliur Kunto, eu lembro que era alguma coisa a ver com, assim, acho que protegiam, né, a cidade, ficavam, né, dentro das muralhas, alguma coisa assim, né? Sitiados, né? Isso. Estavam sendo sitiados. Boa, Eduína. Estavam sendo sitiados, né? Eles ficavam sitiados, estavam sendo sitiados significa que eles estavam lá dentro das muralhas e não saíam, né? Para guerrear. Aí o Rofilipus Caterrimera Egetor Hipoton Anepsion ex didascalon.
O Filipe, né, todo dia ele era conduzido, né, é, pelos, deixa eu ver aqui o que ele diz aqui, os seus primos, Ton Anepsion. Ele era conduzido pelos os seus primos para a escola, né, para o didascalo. É, Tatun gramata e didasketo. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Tô achando que tava muito pequeno aqui. Pronto. É didascalo. Deixa eu ver se eu mato mais um. Deixa eu ver aqui. Edidasketo, então, tatum gramata, edidasketo, hipotu gramatisto. Então, ele aprendia, né? Ele era ensinado, né? As letras, a escrita, né? Pelo gramatista, né? E o mestre escola, né? Aí, ou pelo alfabetizador, cai e pelo guitarrista, né, o tocador de cítara, de lira, né, a música, né, era ensinado, né, a música, né, pelo citarista, pelo professor de música, né. É foita de cai esto pai do tribo, roposten gimnastiken meletai. Então ele frequentava também, né, o a gente pode dizer a aula, né, do pai do tribo, né, do pai do tribo seria, né, acho que como seria o treinador, né, mestre de ginástica, né, pai do tribo. Ele era, então ele frequentava também a aula do treinador para praticar a ginástica, né? Hoposten gymnastiken meletai. Epe dengeltei hoti hoi Peloponesio apeleton hapantes hoi auturgoi fobo lelimenoi estus agrus epanelsan. Então, quando, né, quando eles quando foi anunciado, né, acho que em Geltei, quando foi anunciado, né, que os Peloponésios partiram, né, todos os agricultores, né, com medo, Lelimenoi, com medo acho que libertados, né, na verdade, libertados do medo, né, Fobo Lelimenoi, né, do medo, libertados, para os campos retornaram, né, estus agrus epaneisan. Romenum de Caiópolis, ten te Gunaica caitus paidas emelen oicade comiem. Então, por outro lado, né, o Diceópolis, a mulher e os filhos, né, estava prestes a conduzir para casa, né? Roade aldefos ereto auton etelei ton Philippon pareauton parreautoi leipen aqui rina me pauetai pai de homenos.
o irmão, né, o seu irmão perguntou a ele, né, se ele queria deixar o Filipe com ele para não parar de aprender, não parar sua educação, né? Rumenum de Caiópolis tauta asmenos dexamenos. Então o Diceópolis, tendo recebido com alegria, com felicidade, né, essas coisas, Kaiton Huion toi adelphoi epistrepsatan epistrepsas eporeueto. Então o filho, né, assim, acho que confiou, né, acho que ao irmão, né, tendo confiado ao irmão, partiu. Rode Philippos cataleptes et pleona epaideueto. E o Filipe, né, tendo ficado para trás, tendo sido deixado, né, ainda mais aprendia, né? Pleona epaideueto. Aqui consigo, né, com ele, né, com o irmão, né. Isso aqui é uma tradução automática que eu fiz, vamos ver se ela ficou boa. Enquanto os peloponeses permaneciam na Ática e os atenienses estavam sitiados, Filipe era levado diariamente por seus primos para a casa dos professores. Assim ele aprendia as letras com o gramatista e a música com o citarista. E ia também à casa do treinador para praticar ginástica. Mas quando foi anunciado que os peloponésios haviam partido, boa noite, Gabriel, haviam partido, todos os camponeses, livres do medo, retornaram para os seus campos. De Caiópolis, portanto, estava prestes a levar sua esposa e seus filhos de volta para casa. Mas seu irmão lhe perguntou se ele queria deixar Filipe com ele, para que o menino não parasse de ser educado. De Caiópolis aceitou isso com alegria e, tendo confiado seu irmão o filho ao irmão, pôs-se a caminho, enquanto Filipe, tendo ficado para trás, educava-se ainda mais. Essa aqui é uma tradução automática aqui. Tudo bem, Gabriel. Aí aqui. Ropoia den haute repaideusis dynataitis gnosken dialogon tina tu Platonos scopon en hoi sophistes protagoras onomati en deicunustai peiratai hoti didacton estin hearete rogar protagoras legei hoti rapantes hoi tecontes tuto peri pleistu poiuntai ropos agatoi genesontai roipaides. Então dessa maneira, né, era a educação, desta maneira era a educação, né, que alguém podia, assim, acho que alguém pode conhecer, né, pode conhecer os diálogos, alguns diálogos de Platão, examinando, né, alguma coisa assim, né, enquanto no qual, né, um sofista, né, chamado de nome Protágora, né, tenta demonstrar que a virtude, né, a areté, é uma coisa ensinável, né, didacon, né. Rogar, pois o Protágoras diz que todos os pais, todos os genitores, né, consideram, né, isto a coisa de mais importância, né,
o que eles consideram isto a coisa de mais importância? Que os filhos se tornem bons, se tornem nobres, né? Aí, deixa eu ver aqui como é que ficou a tradução automática. Ficou mais ou menos assim. Qual era a natureza desta educação? Qualquer um pode conhecer ao examinar um certo diálogo de Platão, no qual um sofista de nome Protágoras tenta demonstrar que a virtude pode ser ensinada, pois Protágoras diz que todos os pais consideram isto o mais importante, como seus filhos se tornarão homens de bem, né? Aí aqui no lugar desse qual, a gente podia botar assim, de tal tipo era de tal tipo era a natureza dessa educação ou esta educação, né? Não tem bem a natureza, né? Mas tipo a de qual tipo, né? Ropoia, né? É o tipo, né? A espécie de qualidade, né? De tal tipo. É interessante que isso aqui, esse ropoia, ele tem que ser respondido com adjetivos, né? E não com advérbios. Aí aqui, continuando aqui. Por aqui. Ekpaidon smikron sphesin. Arxamenoi mekri huper an zosin. Kai didascusin, kai nutetusin, epeidan proton suiei, ti stab legomena, kai trofos, kai meter, kai paidagogos, kai autos ropater, perituto diamacontai. Então é que desde de crianças pequenas ele diz, né? Começando até enquanto eles vivem, né? E eles também ensinam acho que deixa eu ver aqui se ele dá mais aqui, ó. E repreendem, né? Ensinam e repreendem no tetusim, e sempre que primeiro, né, eles juntam, né, assim a assim os discursos, as coisas sendo ditas, né, e Trofós e também a ama e a mãe também. Então, isso aqui então isso aqui tá vendo assim, acho que é desde que eles normalmente traduzem isso aqui desde que eles começam a falar, né? Desde que eles vão juntando as sílabas, né? Desde que eles juntando as primeiras sílabas, né? A, tanto a mãe, tanto a ama, né? Aquela que alimenta, né? Trofós, a ama, quanto a mãe, quanto o pedagogo e o próprio pai, né? A respeito disso, né? Lutam, né? É, se esforçam muito, né? De amacontai. Hopos hos beltistos estai ropais, né? Para que o garoto, né? A criança, né? Seja a melhor, né? Seja melhor, né? Seja a melhor, beltistos, para parecaston ergon kai logon didascontes kai endeiknumenoi hoti tomendikaion tode adikon kai tode men kalon tode aiskron kai tode men hosion tode anosion. Aí e cada trabalho e palavra ensinando, né?
mostrando, né, demonstrando que o que é o justo e o injusto, o belo e o feio ou vergonhoso, né? O, esse aqui, o Rosion, deixa eu me lembrar que é o Rosion, seria o sagrado e o profano, né? Rosion e a Notion, né? O sagrado e o profano. Kaita men poiei, kai de me poiei. O que se deve fazer e o que não se deve fazer. Kai ean me men peitetai, ei de me hosper zylon diatrefomenon kai captomenon eutinusin apeilais kai plegais. Então, e se ele obedece, e se qualquer coisa, né, ele obedece, né? Mas tudo bem, né? Não tem consequência. Mas se não, com Hosper Zylon, aqui tem um Xylon. Não era Zylon. Acho que aqui tá faltando um Xylon. Deixa eu ajeitar aqui. Xylon, Hosper Xylon diatrefomenon, né? Que como um pedaço de madeira curvado e retorcido, né? Hosper Xylon diatrefomenon kai camptomenon eutinusin. Eles um pedaço de madeira curvada e retorcida, né? Eles o endireitam, né? Eutinusin, eles o endireitam, né? Com pancada e com mais não, com ameaças, apeilais as ameaças e plegais com a pancada, né? Então ameaças e pancadas, né? Golpes. Apelais, cai plegais. Tudo bem? Aí aqui ficou a tradução automática, ficou assim: começando desde a infância, diz ele, até o fim da vida, eles tanto ensinam quanto aconselham. Assim que a criança começa a compreender o que se diz, a ama, a mãe, o pedagogo e o próprio pai lutam por isso, para que o menino seja o melhor possível, ensinando e demonstrando a cada ação e palavra que isto é justo e aquilo é injusto, isto é belo e aquilo é vergonhoso, isto é santo e aquilo é profano. E faça isto, não faça aquilo. E se ele obedece, está bem. Se não, como uma madeira que está torta e empenada, eles o endireitam com ameaças e golpes. Isso aqui está no diálogo Protágoras, né, de Platão. Aí isso aqui é a numeração, né, como é dividida, né, as obras completas de Platão, né. Aí na sequência tem alguns verbos aqui que eles têm sufixos nasais no presente, né? Ni y, ni y longo, ni y breve, né? Então, kamno tem o ni aqui, né, no presente, mas no futuro esse ni desaparece, fica kamumai, no aoristo fica ekamon, né? No perfeito fica kekemna, kekmeka, né? Eu estou doente ou estou cansado, né? Aí a fikneomai, que aqui na verdade aqui já é um composto. O simples é hikneomai, né? Hikneomai.
que seria, né, o chego, né? Aí é afixomai, então aparece aqui o né, no presente, mas no futuro fica afixomai, no aorista fica aficomen, né? Isso aqui deve ser o perfeito afigmai, tá faltando um acento aqui. Aí o deiknimi, deixo, edeixa, dedeca, dedegmai, edeicten, né? Eu mostro, eu demonstro, né? Não pode ser a ponto, né? Isso aqui ele vai na teoria, né? Da, da dos pronomes e outras relações assim da língua com a situação, né? Esse tipo de esse radical aqui desse verbo ele é muito usado. O usa-se muito a palavra deixis e outras deitico, né? Para poder na teoria para poder falar de como a língua ela tá ancorada na realidade, na situação. Nessa questão a língua aponta para as coisas. Vocês estão entendendo? Tipo com os demonstrativos e outros tipos de pronomes e questões assim do discurso direto e indireto, né? Aí aqui no estudo das palavras, por algum motivo ele não dá nada aqui, ele manda olhar para outra página. Na segunda edição, a página é 1, aqui eu botei a página na terceira edição. Na terceira edição é 156. Eu modifiquei o arquivo. O arquivo que estava anterior, ele dizia o número da página na segunda edição, mas na terceira edição diz 156. Aí aqui na gramática ele vai começar a falar de comparação de adjetivos de novo. Grau de comparação, né, de adjetivos, ele já tinha falado já um pouco no capítulo 14 e aqui nós estamos no 24, né? Então ele vai fazer uma revisão e vai continuar falando sobre isso. Aí então aqui ele diz assim: os adjetivos têm 3 graus, como bonito é o grau positivo, mais bonito que, grau comparativo, e belíssimo, grau superlativo, ou bravo, grau positivo, mais bravo que, grau comparativo, e bravíssimo, grau superlativo. Em grego, o comparativo e o superlativo dos adjetivos são formados regularmente pela adição dos sufixos teros, tera, teron e tatus, tate, taton para os radicais positivos. Então aqui ele botou aqui andreios, andreia, andreion, né, que seria o positivo, né, para bravo, corajoso, valente, né? Andreóteros, andreótera, andreóteron seria mais bravo, mais corajoso, né, mais corajosa, né, mais valente. E andreótatos, andreótate, andreótaton seria bravíssimo, né, valentíssimo, uma coisa assim, né, mais bravo. Aí aqui o outro radical isso aqui é o radical andreió, né? Aí aqui o calepos, né? Ele dá que é o difícil, né? O duro, difícil, né? No positivo, né? Calepóteros, calepótera, calepóteron seria, né? O mais difícil que, a mais difícil que, né? Aí calepótatos, calepótate, calepótaton seria o dificílimo, né? Aí aqui tem uma diferença entre esses dois radicais, entre esses dois adjetivos, porque aqui essa palavra aqui tem um ômicron e aqui tem um ômega, né? Aqui tem um ômicron e aqui tem um ômega. Aí aqui ele dá uma explicação sobre isso. Ele diz: note que na primeira e na segunda declinação dos adjetivos,
o exemplificados acima, o ômicron do final do radical da forma positiva é aumentado para ômicron se a sílaba precedente é considerada breve, como quando contém uma vogal breve que não é seguida de duas consoantes. Então aqui, né, esse ei tá com um acento circunflexo, né? Então é contado como longo, né? Então aqui o ei é longo, então esse aqui fica breve, né? Ei é longo, aqui fica o ômicron fica breve, mas aqui esse epsilon, né, é contado como breve, então aqui fica longo, né? Fica ômega, né? E aqui também, né, fica ômega, né? É isso que ele está explicando. Aí mas aí vai ter alguns casos que vai ter não vai seguir isso aqui porque vai ter duas consoantes, né, que entre, né, aqui, né, assim, no lugar desse pi, né, que faz com que esse epsilon aqui, mesmo sendo breve, seja contado como longo, né? Mas aqui ele não dá o exemplo. Aí aqui é um outro tipo de adjetivo, né, que segue a terceira declinação. Então esse aletes, né, aletes, né, esse aqui, aletes é para o masculino e feminino, aletes é para o neutro, né? Aí aqui esses adjetivos aqui, né, eles são assim a primeira e segunda declinação, né? Andreos é a segunda, né? Andrea é primeira, Andreion é segunda, né? E Calepos é segunda, Calepé é primeira, Calepon é segunda, né? Masculino, feminino e neutro. Aí aqui ele dá aqui assim, deixa eu só abaixar isso aqui, tá? Sim, aletesteron, né? Aletesteros, aletestera, aletesteron e aletestatos, aletestate, aletesteton, né? Seria aqui, né, o mais verdadeiro que verdadeiríssimo, né? O mais verdadeiro, né? Essa palavra também tem uma questão que o verdadeiro em grego é o descoberto, é o revelado, né? É aquilo que não está escondido, não está esquecido. Por isso que tem o alfa aqui, né? Dessa ideia de que é um descoberto, revelado, o não coberto. Porque a realidade não está à mostra, né? A verdade não está à mostra. A verdade ela precisa ser, a verdade sempre está escondida e você tem que mostrar. Tá dando para entender? Aí aqui, note que acontece quando o radical termina em ômicron ni. Sofron, né, de mente sábia, prudente, autocontrolado, né? Sofronesteros, sofronestera, sofronesteron, sofronestatos, sofronestaton. A terminação esteros, estera, esteron e estatos, estate, estaton são construídos por analogia com aletesteros, aletestera, aletesteron e aletestatos. Tá falando aqui um ômicron bem aqui. Então aqui ele está dizendo que esse sofron, né, ele ganha um Y, né, aqui por analogia com o aletesteros. Não tinha, né, o ômicron bem aqui, né, mas ele ganha, né, para poder, por analogia, para se parecer com esse para ficar completo, né, a sílaba, né. Qual sílaba seria? Não, ou melhor, qual vogal seria? Aparece um Y, né, para
Eu não sei se tem outros adjetivos, se ele realmente é com esse que o Sofron ele pega, mas ele compara aqui com esse, então talvez seja porque se for uma regra tão simples assim, eu acho tão pouco produtiva. Vocês estão entendendo o meu problema? Mas mas assim, às vezes você tem irregularidades assim onde você tem pouquíssimas uma regra que se aplica só a algumas poucas palavras. Talvez ele tenha mais palavras que essa regra aqui se aplique, mas aqui ele dá assim por analogia, né? Porque eu poderia ficar assim, tipo, não sei, derrubar o Sigma, derrubar o, é, o Ni, né? Poderia ser uma outra opção, mas aqui o que acontece é isso, aparece a terminação ganha um Y aqui, né? Aqui no comparativo e no superlativo ganha um Y. Aí ele diz que lembra que os comparativos podem significar mais ou menos, e superlativos podem significar muitíssimo, como né, Roi Bárbaroi, Andreioteroi, sim. Os bárbaros são mais bravos. Né, o Roi Atanatoi, Andreiotatoi, sim. Os imortais são bravíssimos. Aí esse mais ou menos ele tá traduzindo rather. Isso aqui é difícil de traduzir esse rather somewhat o não é mais ou menos aqui, pode ficar assim, eles são eu não lembro agora como é que a gente traduz isso, é assim, como é que a gente traduz rather somewhat? Hein, gente, como é que a gente traduz isso? Somewhat, o somewhat pode ser um pouco, de certa forma, até certo ponto, né? Assim, deixa eu assim botar aqui. De certa forma, de certa forma. Botar assim, de certa forma, muitíssimo. Aí aqui, então ficou aqui o Rui Bárbara. Então assim, aqui quando ele diz assim, são mais bravos, né? A gente poderia botar de certa forma, né? De certa forma bravos. Então aqui você está querendo dizer que eles são muito bravos, né? Assim, deixa eu botar aqui.
muito de certa forma, né? Muito de certa, muito bravos, de certa forma bravos, né? Aí o Andreota Toy são bravíssimos, né? Porque aqui você não tem que fazer assim, pode fazer o chamado superlativo absoluto. Não é o superlativo relativo, que a gente chama em português. Algo de bravos. São um pouco algo como algo de bravos. Ficaria estranho no português, mas a construção existe. Eles são algo de impertinente, algo de insolentes. Pode ser. O Tem que ver como é que normalmente as gramáticas traduzem isso aqui. Porque agora de cabeça eu não tenho certeza, mas amanhã a gente dá uma olhadinha, ver se porque isso aqui deve ser uma coisa bem comum, né? Tem que só ver assim como é que é isso aqui é traduzido. Eu acho que a gente, se ele der uma olhada no Aprendendo Grego, ele deve dar uma tradução para isso aqui. Mas por agora, né, a gente fica com isso aqui. Depois amanhã a gente dá uma comentada a mais. Aqui ele dá assim alguns graus irregulares, né? Ele vai trabalhar algumas diferentes maneiras de dizer melhor e pior, né? Diferentes maneiras de dizer melhor e pior aqui. Aqui eu preciso dar uma ajeitada aqui nessa tabela aqui. Mas agathos, né, como se fosse um bom, nobre, né? Ameinon seria melhor para esse agathos, né? Aristos, né, seria o melhor, né, para esse agathos, né? E aí Beltion, né, seria um outro melhor, né? Aí aqui Beltistos seria um outro o melhor, né? E Kratistos, aqui tá meio errado, aqui a Creighton e Kratistos seria um outro acho que é para pior e o pior, né? Mas não tenho certeza se é o melhor ou o pior. Ali, Kakion e Kakistos com certeza é pior e o pior. Aí Duane está dizendo que é o melhor, né? Creighton é melhor? Sim, mas essas palavras elas têm diferentes significados, né? Assim, leves diferenças de significado, né? Assim, para melhor e o melhor, né? Aqui também tem acho que aqui também tem um outro pior que e o pior, né? Pois é, depois é interessante amanhã a gente falar sobre a diferença de significados aqui. Eu não tenho aqui fácil a diferença de significados, mas eu amanhã dou uma pesquisada e a gente dá uma olhadinha aqui. E na sequência tem umas frases para traduzir. Então a gente fica para amanhã, né, comentar isso aqui e traduzir as frases. Eu agradeço por vocês terem ficado até agora.